Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Luiz Felipe Abdala Soares, sou médico e esse vídeo é para trazer aqui informações sobre como funciona a medicina canabinoide, como funciona a cannabis para fins medicinais. Esse é um vídeo que vai ser bem, vamos dizer assim, cru. Eu não tenho edição, eu não tenho uma equipe de marketing para fazer um super vídeo, mas depois de muitos anos aqui fazendo tratamento, mais de 5 anos fazendo tratamento com o uso da cannabis para fins medicinais, para pacientes com condições de saúde graves, eu acredito que eu tenho aqui bastante informação para trazer. E, bom, esse vídeo vai para quem estiver querendo aprender um pouco mais sobre a medicina canabinoide, tanto profissionais da saúde quanto o público em geral. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, fica nesse vídeo que eu vou trazer aqui detalhes de como funciona, então, a medicina canabinoide, como funciona o uso da cannabis medicinal no Brasil. Tá legal? Então, vamos lá para essa aula. Eu não vou apresentar aqui slide, não vou trazer grandes apresentações, mas eu acredito que as informações que eu vou trazer aqui são bem interessantes, até porque ainda se tem muito pouca informação sobre isso disponível. Eu mesmo pesquiso aqui, tento ter bastante conteúdo aqui para, claro, poder ter mais informações, e vi que não existe aqui, vamos dizer, uma aula completa ensinando como funciona esse tratamento para que profissionais da saúde possam então realizar aí o uso da cannabis para fins medicinais com segurança e que a gente possa cada vez mais ajudar pacientes que venham precisando dessa ferramenta. Então, para começar, eu quero explicar aqui o que é a medicina canabinoide, o que significa isso. Medicina canabinoide significa utilizar a planta cannabis, os derivados da planta da cannabis, para fins medicinais, para auxiliar em condições de saúde. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a cannabis, que é muito conhecida e falada por seus efeitos psicoativos, por ser uma possível droga, vamos dizer assim, utilizada para fins recreativos, e tudo isso a gente vai explicar aqui durante o vídeo o que significa, mas a gente não vai entrar aqui nesses detalhes desse uso, a gente vai entrar nos detalhes do uso para fins medicinais. Não que o uso adulto ele não tenha fins medicinais, na verdade a grande maioria das vezes a pessoa que faz o uso adulto ela está buscando alívio para alguma condição, principalmente de saúde mental, mas a gente vai falar aqui realmente do uso dos extratos, até mesmo do uso vaporizado possivelmente de inflorescências ali de flores, mas vamos nos ater aqui à parte medicinal dessa planta. Então, a medicina canabinoide é justamente isso, é a gente utilizar a planta, utilizar os derivados da planta em diferentes formulações, em diferentes combinações para oferecer tratamento de saúde para pessoas que precisam. Então, essa medicina, esse tratamento, ele veio realmente de uma forma bem revolucionária, bem abrindo aí as portas, quebrando barreiras, porque a gente está vendo um resultado na prática muito interessante. Vem realmente auxiliando pacientes com condições significativas de saúde, quadros de saúde neurológica, psiquiátrica, inflamatória e até mesmo quadros resistentes a outros tratamentos. E é por isso justamente que esse tratamento está ganhando tanta evidência assim e tanto espaço atualmente no cenário da medicina. Então, esse tratamento vai servir para auxiliar esses pacientes a tanto controlarem os sintomas das suas doenças, quanto ajudar também na própria fisiopatologia, como a gente vai ver aqui mais para frente. Então, como que funciona, como que é essa cannabis que entra no organismo e faz ali alguns efeitos? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar, isso está ficando bem famoso por aí, não é algo recente, foi descoberto e descrito lá em 1990, que é o sistema endocannabinoide. Sim, nós temos dentro do nosso corpo, inclusive espalhado por todos os órgãos e tecidos e células praticamente do nosso corpo, um sistema que é um sistema muito parecido com o que tem na planta. Nós temos aqui moléculas dentro do nosso corpo, uma delas se chama anandamida e a outra é o 2-AG, dentre outras que estão se estudando e se descobrindo, que tem uma estrutura muito semelhante à estrutura da planta e que existem receptores para essas moléculas, assim
como esses receptores também servem para essas moléculas que vêm da planta, para os fitocannabinoides e outras substâncias que a gente vai também conversar um pouco mais para frente. Então, vejam, o que é mais incrível nessa questão toda da medicina canabinoide não é a planta em si. Claro que a planta ela é muito interessante porque ela vai ajudar nesse equilíbrio desse sistema, mas o que é mais interessante é o próprio sistema que nós temos no nosso organismo, que se chama sistema dentro-canabinoide, que tem canabinoides ali participando desse evento, como por exemplo anandamido, 2-AG e outras substâncias que também podem ter efeitos canabinoides ali nesse sistema, assim como seus receptores, enzimas degradadoras, toda a síntese aí dessas moléculas, que a gente não vai entrar em maiores detalhes nesse momento. Então, veja só como é interessante, né? Não é algo fantasioso, não é algo místico, é algo científico. Nós temos dentro do nosso organismo um sistema em que esse tratamento vai estar se ligando a esse sistema e trazendo determinados efeitos ali para que a gente possa ter, obviamente, todos os efeitos terapêuticos que essa planta, que esse tratamento pode trazer. Então, vamos explicar um pouquinho aqui como que é feito esse tratamento, né? Eu falei um pouquinho aqui que a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a maconha recreativa, né? A cannabis para fins adultos, para uso adulto, a gente vai ficar mais no tema da cannabis medicinal. Então, vamos entrar aqui na questão de como que é feito esse tratamento, então. Esse tratamento, na grande maioria das vezes, ele é feito com um extrato dessa planta. A planta, ela é, então, claro, é plantada ali, é colhida, é curada e passa por um processo de extração dos seus componentes principais, os seus componentes ativos, né, que vem ali de uma estrutura da planta, principalmente da planta fêmea. Não que a planta macho não tenha utilidade, ela também tem, mas principalmente a planta fêmea vai ter ali as inflorescências, que são conhecidas ali como as flores da cannabis, e ali principalmente vai estar contendo os tricomas, que desses tricomas a gente vai ter os fitocannabinoides, os princípios ativos então dessa planta. Além de terpenos, flavonoides, que em conjunto, em combinação, vão fazer um fitocomplexo, que é muito comum aí na fitoterapia e a gente usa no nosso dia a dia a todo momento. E esse fitocomplexo, ou até mesmo fitocannabinoides ali mais selecionados, né, mais isolados e organizados ali na parte laboratorial, vão ser utilizados para efeito terapêutico. Então, essa planta é plantada, colhida, é extraído ali a parte que se tem mais interesse para fins medicinais. A gente sabe que as folhas também podem ser feitas chás, podem ser utilizados ali os caules também das plantas, e isso ter benefícios também medicinais, mas a gente principalmente atualmente utiliza as inflorescências e utiliza isso então na forma de um extrato medicinal. Então essa inflorescência, ela é ali, a planta ela já é plantada com uma característica, né, de ser mais rica em fitocannabinoide ou, né, mais equilibrada ali em alguns fitocannabinoides, e na sequência ela é extraída e também ajustada ali de forma laboratorial para trazer os efeitos de cada uma dessas substâncias que a gente quer no organismo. Então é assim que funciona. Essa planta ela vai passar então por um processo, vamos dizer, agrícola e depois por um processo laboratorial para ser feita uma medicação em cima disso. E aí essa medicação ela pode ser tanto uma medicação um pouco mais fitoterápica, quanto ela também pode ser uma medicação um pouco mais química, vamos dizer assim, que passou por mais processos de purificação e tudo mais. Então existem essas diferenças entre os extratos. Eu vou deixar aqui, pessoal, uma sugestão de um livro muito interessante, que é esse livro Road to Ananda, que traz muita informação, até um pouco mais básica, mas chegando até um nível ali intermediário, sobre a medicina canabinoide, sobre o uso da cannabis para fins medicinais. Tá legal, e também alguns artigos aqui para que vocês possam ir estudando e entendendo um pouquinho melhor. Então, para quem que é utilizado esse tratamento, quem vem se beneficiando, quais pacientes vêm se beneficiando, pessoas, né, com condições de saúde. Então esse tratamento vem sendo feito principalmente para condições neurológicas, psiquiátricas ou neuropsiquiátricas e condições inflamatórias, condições
a desregulações imunológicas, vamos dizer assim, quadros de dores, quadros ali imunes, inclusive, e principalmente para a questão da saúde mental, quadros neurológicos como doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, demência vascular, doença por corpos de Levy, doenças espásticas, como por exemplo a esclerose múltipla, né, questões psiquiátricas como ansiedade, insônia. Esqueci da epilepsia, que foi, claro, aí o primeiro estudo, vamos dizer assim, nessa medicina mais moderna com relação ao uso da cannabis. Então, inclusive, isso aconteceu aqui no Brasil, em parceria com o pai da cannabis, que foi o professor Rafael Mechulam, falecido no ano passado, em parceria com o professor Elisaldo Carlini, também já falecido recentemente, que fizeram esse estudo, então, em crianças epiléticas refratárias ao tratamento totalmente otimizado e tiveram uma excelente resposta com o uso do canabidiol. A partir daí, realmente as coisas não pararam de crescer. Nos Estados Unidos foi cada vez mais liberando e depois também no Brasil isso voltou a aparecer ali por volta de 2015 e não parou mais de crescer. Então, epilepsia, doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, síndromes espásticas, ansiedade, insônia, depressão, transtornos de humor no geral, como até mesmo a própria esquizofrenia, que até recentemente se acreditava que a cannabis poderia então causar esquizofrenia. E realmente ela pode até ser um gatilho para pessoas que têm predisposição ou que já têm inclusive o diagnóstico, mas ainda não foi ali, não passou por um profissional, não teve o diagnóstico feito de forma adequada e faz uso de uma alta quantidade de THC, pode ter efeitos psicóticos sim. Mas uma planta, um extrato rico em canabidiol, com uma dose baixa ou moderada de THC, vai tratar, vai ajudar nos sintomas psicóticos da esquizofrenia, na verdade. Então, transtornos de humor no geral, até mesmo autismo, é uma grande indicação do uso da cannabis medicinal, ajudando principalmente nas alterações de comportamento e de humor desses pacientes. TDAH, então, aí diversas condições de saúde mental, neurológica, psiquiátrica e saúde imunológica, quadros de dores crônicas, artrose, fibromialgia, questões ginecológicas, endometriose, TPM. Então, vejam, pessoal, é um uso muito amplo. Então é bom para tudo, serve para tudo. Olha, pessoal, realmente é uma planta muito versátil, é um tratamento muito amplo, que vem auxiliando realmente em diversas condições de saúde, se não só no sintoma, também muitas vezes na própria fisiopatologia da doença. Então, realmente vem sendo aí uma estratégia terapêutica que vem sendo muito significativa para a realidade da medicina atual e é por isso que isso está crescendo tanto e é por isso que eu venho trabalhando com isso nos últimos 5 anos e felizmente tendo bastante sucesso por aqui e não pretendo parar, pretendo continuar aí ajudando muitos pacientes, muitas pessoas que chegam buscando ajuda e que muitas vezes já não tem mais nenhuma outra esperança na medicina tradicional e a gente então consegue ajudar essa pessoa com o uso dos fitocannabinoides, da cannabis medicinal e claro, de outras estratégias que eu também vou falar por aqui. Então, como que eu consigo dar acesso para pacientes para esse tratamento? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente para os médicos, que querem trabalhar com isso, que não sabem exatamente como que ele vai prescrever, como que ele vai orientar esse paciente. Então, a primeira coisa que é muito importante é entender sobre o tratamento. Você entender que existem diferentes tipos de formulação da cannabis, que existe uma cannabis que ela é rica em canabidiol, existe uma cannabis que ela é rica em THC, existe uma cannabis que ela é equilibrada em CBD, canabidiol e THC, tetraidrocannabinol. Mas caramba, a gente pode fazer THC, tetraidrocannabinol, isso não vai deixar o paciente chapado? Pessoal, pode acontecer realmente se a gente utilizar dosagens muito elevadas para pessoas mais sensíveis, mas o THC ele tem diversos efeitos terapêuticos, ele tem um potencial terapêutico incrível, que assim como o CBD, e principalmente quando somado ao CBD, a gente tem uma resposta muito interessante para diversas condições de saúde, sem trazer nenhum efeito colateral, muito menos deixar o paciente chapado. Se eu passar da dose, o paciente tiver ali algum tipo de alucinação, vamos dizer assim, que a gente chama de, na verdade, alteração da percepção,
né, ou algum efeito entorpecente, eu vou ajustar essa dose, eu vou reduzir essa dose para que eu tenha um efeito terapêutico e não tenha um efeito prejudicial, assim como qualquer tratamento que é feito na medicina. Então, o THC ele não é um vilão, muito pelo contrário. Inclusive, eu tenho diversos pacientes aqui em uso de extratos ricos em THC, pacientes idosos em uso de extrato rico em THC e sem ter nenhum efeito colateral, sem ter nenhum efeito entorpecente. E, inclusive, reduzindo medicamentos que os prejudicam, que a gente já vai falar logo mais, que é o processo de desmame medicamentoso que a cannabis permite, que o tratamento com os fitocannabinoides auxilia. Então, o THC não é o vilão, mas, claro, na grande maioria das vezes a gente vai utilizar extratos ricos em canabidiol, em CBD, sem falar nas outras substâncias que não são também entorpecentes, como canabigerol, CBG, canabinol, CBN, canabicromeno, CBC, enfim, pessoal, hoje a gente tem já uma ampla gama aí de extratos, de formulações diferentes, mas o mais clássico de todos é a gente encontrar um extrato rico em canabidiol, em CBD, em diferentes concentrações, ou seja, posso ter um extrato rico em canabidiol de 1000 miligramas no frasco, de 3000 miligramas no frasco, de 6000 miligramas no frasco. E aí isso vai me dar uma concentração ali de 30 miligramas por ml, de 50 miligramas por ml, de 100 miligramas por ml, de 200 miligramas por ml. E a gente vai titular essa dosagem para o paciente de acordo com a resposta clínica, sempre estando próximo ali, entendendo qual é a melhor dosagem para aquele paciente. Na minha experiência, nos últimos 5 anos, eu vejo que na maioria das vezes a gente inicia com uma dosagem baixa, a gente começa a ter uma boa resposta quando a gente chega aproximadamente ali em 12 miligramas e meio, entre 10 e 15 miligramas a gente já começa a ter uma boa resposta, isso falando de CBD, de canabidiol, THC geralmente uma dose até de 1 miligrama ou menos a gente já começa a ter efeito terapêutico. E aí, se a gente passa, né, a curva em U invertido que tem o THC, que a gente sabe que se a gente vai subindo dose, a gente pode alcançar ali a dose máxima ideal para aquele paciente, mas se a gente passa dessa dose ideal, ele começa a ter efeitos colaterais e não ter tanta resposta terapêutica assim positiva. Então a gente tem que estar atento a isso. Mas, na grande maioria das vezes, com extratos ricos em canabidiol, nessas concentrações, a gente já consegue fazer ali um tratamento na grande maioria dos quadros. O canabidiol ele vai atuar, então, nos receptores, principalmente CB2, que estão distribuídos tanto no cérebro quanto no sistema imunológico, ajudando em diversas condições de saúde clínica, de saúde mental e saúde física. Então, é muito interessante que a gente entenda ali sobre essas diferenças dos fitocannabinoides. E tem outra questão também que é os tipos de extratos, né? Muita gente fica na dúvida ainda como funciona o extrato full spectrum, extratos broad spectrum, extratos isolados. O que significa isso, pessoal? Isso é muito importante na hora que a gente for prescrever a medicação. O extrato full spectrum significa que ele contém ali um extrato fitocomplexo da planta realmente com, não vou dizer todos os componentes, que né, muitas vezes em laboratório ali pode ser organizado de uma forma diferente, ou aquela planta ela ser plantada já com algum grau ali de restrição dos seus componentes, terpenos e tudo mais, mas a ideia é que o full spectrum ele tenha realmente essa característica de ser um fitocomplexo com todos os componentes da planta e, na grande maioria das vezes, com uma quantidade baixa de THC. Na Europa, o full spectrum ele tem uma permissão de ter 0,2% até 0,2% de THC e nos Estados Unidos até 0,3% de THC. Esses extratos ricos em canabidiol com baixo teor de THC. Então, essa é a característica do full spectrum, ele é um fitocomplexo da planta completo e que contém inclusive THC em diferentes quantidades, em diferentes concentrações. E aí a gente vai para o broad spectrum. O que é o broad spectrum? É exatamente a mesma coisa, porém no caso do broad spectrum o THC não está presente. Ou ele já é plantado ali dessa forma, ou laboratorialmente ele é excluído ali desse extrato e o paciente então não tem possibilidade nenhuma de ter algum efeito entorpecente. Isso pode ser interessante em alguns casos, pacientes muito sensíveis ao THC, pacientes pediátricos, né, que a gente tenta evitar realmente ali num primeiro momento, pelo menos, e claro, dependendo da gravidade do quadro,
o THC, mas entre fazer uma dose baixa de THC e fazer o uso de 4 anticonvulsivantes ali para aquela criança, realmente, né, na balança vai pesar muito para fazer o uso de um THC em dose baixa, então é sempre caso a caso, mas a característica do Broad Spectrum aqui, ele não contém THC, então é muito interessante também que a gente possa ter essa possibilidade. Então o extrato Full Spectrum completo contém THC em diferentes concentrações, mas geralmente o canabinoide principal é o CBD, e o extrato Broad Spectrum também tem diversos tipos de canabinoides, geralmente é o CBD, podendo ser também CBG, CBN, outros, rico em outros canabinoides, mas não contém THC. E o extrato isolado é o que só contém um único fitocannabinoide, e ele não contém terpenos, ele não contém flavonoides, ele não contém outras características da planta, ou seja, ele não vai conter o efeito entourage, que é algo muito interessante aí no tratamento com a cannabis medicinal. Inclusive tem um estudo que foi feito inclusive por um farmacêutico brasileiro, o Dr. Fabrício Pamplona, aí referência na cannabis medicinal, que lá em 2019 mostrou essa importância do efeito entourage, que é essa sinergia entre os componentes da planta, e isso não acontece só com a cannabis, tá, pessoal? Isso é uma característica dos fitocomplexos no geral. Então, por exemplo, o que é mais interessante? Você tomar um café para ficar, né, um pouco mais alerta, para se sentir um pouco mais desperto, se sentir um pouco mais de disposição, ou você tomar cafeína pura? O que pode ser mais interessante para o organismo? É claro que tomar um café, né, do que tomar cafeína pura. Então, isso também acontece com a cannabis. A gente tem esse efeito entourage que é muito conhecido e realmente na prática se viu o quanto que a gente precisa de doses menores e a gente tem menos risco de efeito colateral quando a gente utiliza e, né, efeitos terapêuticos mais positivos quando a gente utiliza o efeito entourage. Eu vou deixar esse estudo aqui que foi muito legal, feito pelo Dr. Fabrício Pamplona e outros colegas também, sobre o efeito entourage. Então, o isolado, ele não vai ter esse efeito entourage, mas ele também pode ser utilizado. Muitas formulações hoje, inclusive disponíveis na farmácia, eles são de medicamentos isolados e algumas vezes até medicamentos sintéticos. Então, temos isolados que é o próprio fitocannabinoide isolado e temos isolados que são canabinoides sintéticos produzidos em laboratório, como por exemplo o Nabilone, o Cesamete. Né, temos algumas opções e temos realmente ali opções de fitocannabinoides isolados de algumas marcas que estão sendo comercializados. Particularmente, na minha experiência, não é a melhor estratégia. Ah, mas se eu quiser não trazer o THC, faça um Broad Spectrum, faça um fitocomplexo, faça um fitoterápico Broad Spectrum, que eu vou ter a sinergia e vou tirar o THC da história, que teoricamente aí é a maior preocupação e que eu já expliquei aqui para vocês que não é o vilão, mas que se a gente tiver ali alguma condição que a gente não queira utilizar o THC, a gente faz um extrato Broad Spectrum e tira então o THC da história. Então a gente tem esses tipos de extratos. Isso, pessoal, pode ser feito na formulação de extrato, que é um veículo oleoso, né? Ali ele vem um conta-gotas, a gente então orienta a dosagem em gotas, mas hoje em dia a gente já tem diversas outras opções, cápsulas, cremes, supositório, inclusive adesivos. Tá? A gente também tem a cannabis diluída em meio hidrossolúvel, a cannabis como hidrossolúvel para alguns pacientes, então isso vem evoluindo bastante. Tá? Mas basicamente, principalmente no início, a gente tende a fazer esse tratamento como está muito mais amplamente disponível, que é no formato de extrato. Isso começou também por conta do uso para os pacientes que eram recomendados esse uso, que eram pacientes pediátricos com epilepsias refratárias, com autismo e tudo mais, e pacientes idosos com quadros graves ali, câncer avançado, Alzheimer avançado. Então, se formulou dessa forma e é muito interessante porque a gente realmente consegue personalizar bastante a dosagem quando a dosagem é feita em gotas. Então, a gente entende que realmente o uso do extrato ele é o mais interessante, pelo menos no primeiro momento, mas existem várias outras formulações que podem ser interessantes para vários outros pacientes. Inclusive, a formulação da cannabis in natura, né? Que hoje em dia aí a gente tem até essa brincadeira, né? Ah, não, eu não uso maconha, eu não sou maconheiro, eu uso cannabis, eu uso canabidiol. Pessoal, não vamos entrar aqui no mérito, mas a gente está falando da mesma planta, tá legal? E quem faz uso ali da maconha, quem faz uso da flor, também está fazendo uso da cannabis. Só que, claro,
de uma formulação ali diferente, na grande maioria das vezes ela é muito rica em THC, pode trazer prejuízos sim para quem está fazendo uso, principalmente se for uma pessoa com predisposição à dependência, né, e que não tiver a orientação adequada sobre o uso, mas o uso vaporizado, ele também é medicinal, ele também pode ser utilizado. Por exemplo, pacientes com Parkinson muito utilizam o uso vaporizado para crises de tremor, né, para rigidez, isso ajuda muito. Pacientes para crises de ansiedade vaporizam também muitas vezes uma flor rica em canabidiol, sem THC ou com baixíssimo perfil de THC. Então, também é uma possibilidade aqui para a gente utilizar. Não vamos deixar aqui, né, o preconceito, que foi o que justamente interrompeu toda essa história, né, voltar aqui para a gente. Então, vamos se ater, claro, no que é mais interessante, que é o uso dos extratos, que é o uso medicinal para pessoas que precisam, mas quem tiver a intenção e tiver o benefício do uso de outras formas, inclusive o uso da cannabis in natura, que são as flores, as inflorescências, também pode se beneficiar. Tá legal? Então, como que eu vou dar acesso a esse tratamento, a todas essas possibilidades dessas medicações no Brasil? Pessoal, existem 4 formas, na verdade eu vou dizer 5, mas essa quinta aqui é um pouquinho mais restrita de ter acesso ao tratamento com a cannabis no Brasil. A primeira delas é através das associações. Hoje em dia temos dezenas de associações no Brasil, algumas delas bem famosas inclusive, que dão acesso a esse tratamento, que plantam inclusive já em território nacional, né? A gente pode citar algumas aqui, a Abraça em João Pessoa, a PEP no Rio de Janeiro, a Santa Cannabis lá em Santa Catarina, algumas associações já com possibilidade de plantar, mas temos aqui dezenas, posso dizer talvez até centenas de associações já funcionando em território nacional. A Curacan, lá no Rio Grande do Sul, a Alternativa também em Santa Catarina, né? A Abracan, se eu não me engano, no Ceará, AME em Pernambuco, Cultive em São Paulo, Flor da Vida, pessoal, diversas associações que a gente não vai entrar aqui tanto no mérito, mas que tanto produzem o medicamento, quanto muitas vezes importam ali e distribuem também, comercializam para os pacientes. Então, as associações são aí talvez o principal acesso que a gente tem a esse tratamento no Brasil, através das associações. Tem extratos de excelente qualidade, não são coisas ali artesanais, realmente algumas ainda são um pouco mais artesanais, mas praticamente as associações que eu falei aqui têm produtos top de linha, né, com custos ali relativamente acessíveis, né, algumas cobram taxa de associação, outras não, e quando você orientar esse tratamento, você precisa orientar direcionadamente para onde você está prescrevendo, qual é a medicação, qual é a associação. Isso vai ser muito importante, pessoal. Cada medicamento, cada laboratório, cada associação tem um processo de extração, tem um veículo que utiliza, tem diferentes tipos de concentração dos medicamentos, tem diferentes tipos de formulações, de combinações de fitocannabinoides. Então, sempre que a gente faz esse tratamento, quando a gente vai prescrever e dar acesso para o paciente, a gente tem que direcionar para onde esse paciente vai. Então, qual é a associação, qual é o laboratório, qual é a medicação, se for de farmácia, tem que estar escrito. Ah, mas isso na medicina não é interessante, né? Eu não posso ficar indicando marca. Não funciona assim com a cannabis, pessoal. Com a cannabis a gente precisa indicar qual é a marca, qual é o laboratório, porque vai fazer muita diferença no tratamento desse paciente, em qual medicação ele vai estar utilizando. Então a gente precisa estar direcionando qual é a marca, qual é o laboratório, qual é a associação, qual é o tipo de formulação que eu quero oferecer. Eu vou colocar até aqui um exemplo para vocês, e quem quiser, né, me perguntar mais, tiver ainda dúvida, manda para mim. Mas a gente coloca então ali qual é o laboratório, qual é a formulação, se é um extrato, se é cápsula, o que é, se ele é full spectrum, broad spectrum, isolado, qual é o fitocannabinoide principal ou os fitocannabinoides principais, qual é a concentração do frasco ou a concentração por ml, e é até interessante algumas vezes colocar também a quantidade de gotas por ml. Então, tudo isso precisa estar descrito ali no título, no cabeçalho dessa medicação, para que você dê o acesso adequado ao seu paciente. Tá legal? Então, essa é a primeira possibilidade. E muitas associações, elas cobram um laudo médico. Por quê? Porque as associações muitas vezes funcionam em processos de judicialização, que são pessoas que se juntam, né? Teoricamente isso é a associação, pessoas que se juntam ali em prol desse tratamento,
e ganha uma liminar, né, ganha uma autorização judicial, então, para fazer ali o uso, né, e aí a comercialização para os associados e também algumas vezes, inclusive, para plantio. Então, muitas vezes precisa da prescrição e do laudo médico, e algumas vezes ou outra o paciente vai ter que pagar uma taxa de associação. Existem algumas que pedem isso e outras que não pedem o laudo médico, somente mesmo a prescrição. E aí você vai determinar ali a quantidade de frascos e isso vai depender da forma que você está acompanhando aquele paciente. Eu, por aqui, oriento que o paciente, no início de tratamento, pelo menos retorne ali em umas 8 semanas, dependendo do quadro. Se for um quadro mais grave, pode até ser menos, 4 a 6 semanas. Um quadro mais leve pode ser até um pouquinho mais espaçado, mas geralmente ali por volta de 8 semanas, para a gente já entender se está tendo resposta, qual é o ajuste necessário daquele paciente, e depois eu espaço um pouco mais esse acompanhamento ali para aproximadamente 3 a 4 meses, tá? Revendo esse paciente, fazendo os ajustes necessários, principalmente se for um paciente com quadros mais significativos, né, mais graves aí da saúde, em uso de outras medicações. Tá legal? Então, é importante que você coloque a quantidade e a forma que você vai querer acompanhar ali aquele paciente. Então, esse paciente que vai para a associação, ele não vai precisar de autorização da Anvisa, ele não vai precisar disso, ele vai precisar de uma prescrição, vai precisar de um laudo médico, e a gente vai descrever ali na prescrição qual é a dosagem, qual é a forma de uso, que até esqueci aqui de falar que o extrato, ele, na grande maioria das vezes, a gente orienta um uso sublingual. A gente tem uma melhor certeza da absorção nesse formato. E quando a gente fala do uso oral, que também pode ser realizado, a gente tem um pouco de perda da biodisponibilidade da medicação. A gente sabe que ela é ali relativamente degradada ali no trato gastrointestinal. Então, a gente tenta fazer esse uso sublingual, deixar ali 1 minutinho, 1 a 2 minutinhos embaixo da língua e depois engolir para ter o melhor uso possível ali. Não é uma medicação barata, então a gente quer ter a melhor potência dela. Mas isso precisa estar bem descrito ali na prescrição, precisa ter ali o contato, né, do laboratório, da associação que você está encaminhando esse paciente, precisa ter a forma de uso e precisa ter, claro, a posologia. Vai iniciar com quantas gotas, né, vai fazer de manhã, vai fazer à tarde, vai fazer à noite, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, seguindo aqui no acesso, né, a segunda forma de acesso são os laboratórios. Os laboratórios que na grande maioria das vezes importam a medicação e comercializam a medicação aqui no Brasil, ou importam dos Estados Unidos, Canadá, Europa, até mesmo aqui alguns extratos já vindo de Colômbia, de Uruguai, Paraguai. Então, tem diversas formas aqui de importação e esses laboratórios também comercializam extratos ali, muitos deles de muita qualidade. Tá legal, inclusive, tem uma marca que eu trabalho muito, que é um laboratório que se chama Medicaia, que tem uma característica muito interessante em um dos extratos, que ele é diluído no próprio extrato de semente de cânhamo. O que significa isso, pessoal? A cannabis, ela tem as sementes, né, que na grande maioria das vezes acontece quando ali tem uma planta macho e uma planta fêmea e acontece a polinização e não vai acontecer a inflorescência. Porém, essas sementes, além de terem um alto poder proteico, a gente está vendo que elas estão sendo utilizadas hoje muito com essa utilidade, ali como suplemento proteico, elas também são ricas em ômega 3. Então, olha que interessante. A gente faz ali um extrato dessa semente, né, prensada fria, vira ali um óleo e é diferente do óleo da cannabis, tá bem? Mas também muitas vezes é utilizado ali de forma terapêutica somente o extrato da semente de cânhamo, porque tem todo esse potencial também ali dos ômegas, né, que vem auxiliando. Então, esse laboratório ele utiliza o extrato da cannabis diluído em extrato de semente de cânhamo. Então, isso potencializa muito o tratamento e a gente vem tendo uma resposta muito positiva com esse extrato e que é um pouco diferente, vamos dizer assim, do que a gente vem vendo aí num geral com relação à terapia canabinoide, que é muitas vezes ali o extrato diluído em triglicerídeos de cadeia média ou azeite ou óleo de abacate ou azeite ou algo nesse sentido. Mas existem diversos laboratórios, existem diversas marcas que várias têm muita qualidade, algumas ainda com um preço um pouco mais elevado, então a gente precisa ter isso em consideração. Precisa ter em consideração o custo do frete para esse paciente, não é uma medicação que ele vai comprar
né, na farmácia, a gente já vai chegar nesse ponto. Então, precisa ter em consideração ali se o custo está sendo passado em dólar, se precisa ainda fazer transação, né? Tudo isso é importante para no momento que a gente for orientar esse paciente para o tratamento e, mais uma vez, precisa estar bem discriminado ali qual é o nome do laboratório, qual é o tipo do medicamento, qual é o canabinoide principal, qual é a concentração e, claro, tudo bem descrito ali na prescrição com relação à dosagem, tá legal? Então, é muito interessante também a possibilidade do acesso aos laboratórios. A gente precisa sempre estar ali atento à questão de tempo de entrega, frete, custo da medicação, né, concentração, quanto tempo dura esse medicamento, para que o paciente possa, então, né, saber isso também, se preparar para a próxima compra. Isso é muito relevante nesse tratamento. Então, mais uma possibilidade aqui são os laboratórios. Existem, mais uma vez, vários laboratórios que são bem confiáveis e a gente vai aqui, claro, sempre pensar no melhor custo-benefício para o paciente e, claro, no melhor medicamento. E, como eu já falei aqui para vocês, eu tenho aqui uma experiência muito grande com relação a esse extrato que é diluído em extrato de semente de cânhamo. Então, o veículo é esse extrato de semente de cânhamo, aí diluindo o extrato da cannabis, né, da flor da cannabis, com os componentes ali, os fitocannabinoides. Então, vem sendo muito legal esse uso por aqui. E muitas vezes eu mesclo, pessoal, eu utilizo ali o extrato de semente, o extrato de laboratório com o extrato associativo. Isso não tem nenhum problema, tá legal? Muitas vezes eu utilizo um extrato rico em CBD do laboratório, que não pode fazer extratos com muita concentração de THC, e eu somo ao extrato um extrato associativo de THC. Isso não tem o menor problema, tá legal? Então a gente muitas vezes também faz dessa forma. A outra forma de compra, de acesso é a farmácia. Só voltando aqui rapidamente, no laboratório, mesma coisa, precisa dar a prescrição para o paciente, não precisa de laudo na maioria das vezes, mas vai precisar de um outro processo, que é o processo de autorização da Anvisa para a importação dessa medicação. E aí a grande maioria das vezes os laboratórios orientam ali como é feito esse processo ao paciente, auxiliam, e muitos inclusive fazem pelo paciente, caso o paciente assim também o autorize, tá legal? Então, tem essa característica que é o processo de autorização da Anvisa, mas que é algo extremamente simples, qualquer um pode fazer, né? Os laboratórios também auxiliam. Tem ali, se você bota no Google, cadastro canabidiol Anvisa, vai aparecer a primeira coisa, a prescrição já tem todas as informações ali que o paciente precisa e, desde que, claro, o laboratório seja cadastrado e autorizado, não vai ter o menor problema. A autorização, muitos laboratórios já têm autorização automática, então não precisa ficar aguardando a autorização. Se colocar ali determinado laboratório, a Anvisa já tem autorização automática para aquele laboratório. Então, seguindo aqui nos nossos tópicos, a terceira forma de acesso, farmácias. Sim, pessoal, a gente já tem há muito tempo, inclusive, esse tratamento derivado da cannabis disponível nas farmácias. A gente tinha até então o Mevatil, que era uma medicação autorizada para esclerose múltipla com canabidiol e THC em proporções ali bem semelhantes. Era um spray que era utilizado ali de forma sublingual. Então, isso já está presente nas farmácias, se eu não me engano, ali desde 2010 ou alguma coisa assim nesse sentido, tá legal? Mas, hoje em dia, a gente já tem realmente mais algumas opções ali de farmácia sendo disponibilizadas, de marcas e tudo mais, que já são também possíveis. Não é geralmente o que eu costumo prescrever. Esses medicamentos, eles muitas vezes são muito purificados, tá legal? Eu não acho isso muito interessante. Mais uma vez, a gente perde muito do efeito entourage, perde muito da questão do fitocomplexo. Eles são também, muitas vezes, bem mais custosos e eles exigem aí a receita azul, exigem a receita do tipo B, de medicamento controlado, de medicamento tarja preta, o que a associação e o laboratório não exigem. São receitas comuns, nem receita de controlado exige. Então, para a farmácia, vai ser necessário um receituário azul para esse paciente. Ele vai precisar ir lá na farmácia, entregar um receituário azul que vai ficar retido para que ele possa ter, então, acesso ao medicamento. Isso pode atrapalhar um pouquinho a história. E, mais uma vez, medicamentos de farmácia muitas vezes são isolados, muitas vezes são sintéticos e, sim, tem a sua ação. Tem muitos pacientes que, sim,
beneficiam sim, e já temos algumas possibilidades, inclusive, de extratos full spectrum na farmácia, extratos, inclusive, com um pouco mais de THC, e que ali a partir de uma disponibilidade de uma receita azul, não precisa de laudo, não precisa de autorização da Anvisa, você consegue também ter acesso a essa medicação da farmácia, tá legal? A quarta forma de acesso é justamente o plantio, né? A pessoa ela pode então querer fazer essa medicação, esse medicamento na sua casa, fazer esse tratamento em casa. Como que ela pode fazer isso? Plantando, extraindo e fazendo a própria medicação, que é um processo, inclusive, relativamente simples, que é ensinado. Existem diversos cursos de extração e existem diversos pacientes que ganham um habeas corpus, ou HC, que a gente, né, popularmente conhece, para plantar e produzir o seu próprio remédio. Esse paciente ele não pode comercializar o remédio, ele não pode, né, usar plantas para fins recreativos, vamos dizer assim, não pode, né, vender ali, né, inclusive ele perde o habeas corpus se alguma coisa for, né, suspeitada nesse sentido. Então é bem restrito, mas existe também essa possibilidade do autocultivo. Tá legal que é você mesmo cultivar ali o seu próprio remédio e utilizar e fazer, né, a forma que for, fazer o uso da inflorescência, de forma vaporizada, de forma fumada, inclusive, que a gente não orienta, né, que seja o mais interessante, mas pode fazer ali de acordo com o que for mais interessante, fazer a extração, fazer chá com as folhas, o que for mais interessante para aquele paciente, mas essa é mais uma forma de acesso ao tratamento que pode e, inclusive, precisa da participação do médico. O médico que vai precisar dar o laudo e dar ali a orientação de necessidade de tratamento para aquele paciente, e aí o paciente vai ter que fazer uma questão ali mais judicial para ter acesso a esse habeas corpus. Recentemente, o STF, Supremo Tribunal Federal, definiu então que o porte, se eu não me engano, vou até aqui, né, falar um ou outro para não falar besteira, mas se eu não me engano são 4 ou 6 plantas que a pessoa vai poder ter ali em casa, mas isso não está legalizado, isso apenas foi descriminalizado. Ou seja, a pessoa ainda vai estar cometendo, vamos dizer, uma infração se ela não tiver um habeas corpus, mas ela não é mais presa. Ela pode ter no máximo ali seu material recolhido ou receber uma sanção administrativa, mas essa pessoa não é mais um criminoso por ter essa quantidade ali de vasos de cannabis em casa, fazendo o que for que ela queira fazer ali com aqueles vasos, menos, claro, vender ou qualquer coisa nesse sentido, utilizando para uso próprio, tá bem? Então, isso mudou um pouquinho com relação ao HC, né? Mas ainda não é algo que está legalizado, somente foi descriminalizado, mas vai facilitar para quem quer fazer esse autocultivo e fazer o próprio medicamento em casa. E esse último ponto que eu falei aqui, que eu ia trazer, que é bem restrito ainda, mas que já é uma possibilidade de acesso, é a possibilidade de acesso pelo SUS, né? Atualmente a gente só tem isso organizado no estado de São Paulo, então isso foi feito lá pelo deputado Caio Teixeira. Estou recebendo aqui uma ligação, não sei se vai atrapalhar o vídeo, mas vou seguir em diante. Então, foi o deputado Caio Teixeira que, né, foi o autor aí desse projeto e que isso foi iniciado então em julho desse ano, a distribuição das medicações junto ao SUS. Porém, um detalhe muito importante, é uma única medicação, uma medicação isolada de um único laboratório, é um canabidiol isolado e só tem indicação para epilepsias refratárias. Então, só tem indicação para crianças com epilepsias refratárias, ou seja, que estejam em uso de 3 ou mais medicações convencionais e mesmo assim ainda sigam tendo crise. Então, como eu falei para vocês, é uma indicação um acesso bem restrito, que é feito ali pelos médicos ali do SUS, né, para essas crianças com essas síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose tuberosa, ou seja, síndromes epiléticas graves e que já estejam aí com as terapêuticas esgotadas e aí vão poder ter acesso a esse medicamento isolado de canabidiol. É interessante? Sim. Precisa melhorar muito? Muito. Ainda tem muito para melhorar, ainda tem muito ainda para realmente organizar com relação a esse acesso pelo SUS. Tá legal? Então, finalizada essa parte do acesso, pessoal, e é muito importante que a prescrição seja feita de forma adequada, como eu estava explicando aqui para vocês, sempre colocando ali qual é o medicamento, qual é a formulação, qual é o principal fitocannabinoide, qual dosagem a gente vai iniciar. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço, como que
né, se faz geralmente como que eu faço esse tratamento. Então, a gente faz geralmente esse tratamento de 2 a 4 vezes ao dia, tá legal? Pode inclusive ser feito uma única vez ao dia, né? Paciente que, por exemplo, tem prejuízo do sono, então ali querendo ajudar um pouco o sono com o uso desse tratamento, vão fazer uma vez ao dia e pode ser feito até 4, já vi paciente fazendo 5 vezes ao dia com dosagens bem fracionadas, tá legal? Então, o normal é a gente fazer de 2 a 3 vezes ao dia essa medicação, esse tratamento, e a gente então vai sempre iniciar com uma dose baixa. Então eu vou colocar ali para aquele paciente tomar 2 gotinhas após o café da manhã. Porque após o café da manhã a gente tenta evitar que essa medicação seja feita em jejum, tá legal? Somente para evitar possíveis efeitos colaterais ali de baixa de pressão, de sonolência ou qualquer coisa assim. O paciente às vezes fica preocupado, tem que fazer sempre depois que se alimentar. Não. Pode fazer, inclusive, na hora que estiver se alimentando, pode fazer antes de se alimentar. A única indicação é que não faça em jejum prolongado. E também, se fizer, o máximo que vai acontecer vai ser ficar um pouquinho mais sonolento, vai ser se sentir um pouco ali mais mole e que ou vai comer alguma coisa ou vai deitar, isso vai resolver. Pessoal, a cannabis ela não tem um potencial letal, isso não acontece. Tá legal? O que, né, já foi descrito em algum momento foi pacientes que estavam em uso da cannabis e diversas outras substâncias e aí tiveram overdose por conta do uso de várias substâncias ao mesmo tempo, mas a cannabis em si, puramente, ela não tem potencial letal. Inclusive, se eu fizer um THC em altíssimas doses, inclusive posso fazer THC na veia desse paciente, que isso não vai acontecer. Recentemente aí saíram alguns canabinoides sintéticos que começaram a preocupar um pouco mais aí a sociedade com relação a isso e a gente tem que ficar realmente ligado nisso, porque se eu colocar ali uma dosagem realmente cavalar de um THC sintético, né, isolado, realmente eu posso ter ali uma supressão grave do sistema nervoso central e isso gerar efeitos ali, né, de paciente não conseguir respirar ou broncoaspirar ou qualquer coisa nesse sentido, mas não vai ser por uma parada cardiorrespiratória, tá legal? Então, só para deixar claro essa parte aqui, que a gente não tem essa preocupação com relação à overdose, né, não é por isso, é simplesmente para evitar problemas. Assim como a gente orienta que esse tratamento seja feito de forma espaçada, então, ali das medicações, para evitar interações medicamentosas, mas que a gente sabe que na medicina, né, isso acontece de forma totalmente ali, comum, né, os médicos passam ali, a gente passa 2, 3 medicamentos para ser feitos juntos ali, que tenham o mesmo, vamos dizer, a mesma metabolização e isso não é nem, vamos dizer, uma preocupação, mas para a gente evitar problema, né, a cannabis já tem tanto problema, tanto preconceito, a gente então faz com que esse paciente utilize ali da forma mais adequada e não gere aí possíveis efeitos colaterais ou possíveis interações medicamentosas. Então, 2 gotinhas ali de manhã após se alimentar, ou durante o café, ou antes do café, se for comer logo na sequência. E pode também fazer na parte da tarde, pode fazer ali, né, na parte do meio da tarde, se for um paciente, por exemplo, com doença de Alzheimer, que tem, né, síndrome do pôr do sol, ou se for um paciente com dor crônica, que também pode ter dor à tarde. A meia-vida, geralmente, do extrato da cannabis, ela é uma meia-vida de 4 a 6 horas, podendo até durar um pouquinho mais, ali, dependendo se o uso for oral, mas gira em torno disso, mais ou menos umas 6 horas, então é mais ou menos essa divisão que a gente vai fazer. Isso não é fixo, pessoal, isso é bem variável, isso pode ser ajustado de paciente para paciente. Mais uma vez, pode ser um paciente que vai fazer só o uso à noite, pode ser um paciente que vai fazer uma única dose durante o dia, e isso não é fixo e nem deve ser. A gente precisa personalizar isso de acordo com cada paciente, com cada quadro. Então, posso fazer essa dosagem à tarde, posso fazer uma dosagem ali à noite, 1 hora antes de dormir, né, sempre espaçando das medicações que o paciente faz uso. Então, ou eu posso fazer ali uma dose de manhã, uma dose no almoço, uma dose ao final da tarde, uma dose à noite, ou posso fazer uma dose de manhã e uma dose no horário da noite um pouquinho maior, se eu quiser trazer um efeito um pouco maior. E durante o dia eu não quero trazer sonolência para esse paciente com uma dose mais alta. Faço uma dose um pouquinho menor, auxilio no quadro, não tenho risco de possível efeito colateral, e à noite eu aumento um pouquinho mais essa dose, trago um efeito mais potente, e se esse paciente tiver um pouco mais de sonolência, ótimo, ele já vai estar indo dormir e vai auxiliar ele, inclusive, que muitas vezes é uma questão que é o prejuízo do sono. Então,
A gente geralmente organiza dessa forma, a gente faz uma titulação de dosagem. O que é isso? A gente inicia com uma dosagem baixa, vai orientando que o paciente ajuste a dosagem ali, algumas gotinhas a cada horário, a cada 3 a 5 dias e interrompa ali esse ajuste para que a gente, numa dosagem intermediária, que a gente já entende que vai fazer efeito para aquele paciente, dependendo do quadro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma paciente, por exemplo, com doença de Alzheimer, que está iniciando aqui o tratamento. Vou iniciar ali com 2 gotinhas em cada horário. Essa paciente tem ansiedade pela manhã, síndrome do pôr do sol e prejuízo do sono à noite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar ali com 2 gotinhas em cada horário, manhã, tarde e noite. Vou progredir para 3 ou 4 gotinhas, 6 gotinhas, 7 ou 8 gotinhas. Então, vou fazer ali 3 ou 4 ajustes e vou seguir um ajuste na parte da noite até mais ou menos 12 gotas, 15 gotas. Isso eu estou dizendo num extrato que tem uma diluição ali, vamos dizer, de 30 gotas por ml. E aí, um extrato de 100 mg por ml, então eu vou estar fazendo ali mais ou menos na parte da noite 50 mg, que já é uma dosagem interessante. E aí eu digo 50 mg de cannabis, que vai estar contendo ali, se for um extrato rico em canabidiol, aproximadamente 40 mg de canabidiol. E deixo ali aproximadamente 8 gotinhas na parte da manhã e na parte da tarde, que vai estar configurando ali mais ou menos 25 mg, 20 a 25 mg do extrato nesses 2 horários. Isso geralmente já ajuda muito o paciente, já é ali um tratamento muito interessante e que vai permitir que a gente entre no próximo passo, que é o passo do desmame dos medicamentos controlados. Que, pessoal, não é obrigatório que seja feito, mas na grande maioria das vezes, quando a gente inicia o tratamento com a cannabis, é uma realidade que se apresenta e que a gente, como profissionais de saúde, querendo trazer o melhor tratamento para os nossos pacientes, se tem uma coisa que a gente não quer, é que esse paciente fique entupido de remédios controlados. A gente sabe dos prejuízos desses remédios, dos efeitos colaterais, dos problemas relacionados, então a gente não quer que esse paciente fique tomando antipsicóticos, sedativos, anti-inflamatórios, opioides, anticonvulsivantes, estabilizadores do humor. Inclusive, a cannabis ela surgiu aí como uma alternativa a essas medicações, principalmente, por exemplo, os opioides, a crise dos opioides nos Estados Unidos. A cannabis é uma das principais ferramentas que são alternativas à crise dos opioides. Então, é muito interessante que a gente utilize com esse objetivo também, não só de auxiliar. Eu costumo dizer aqui que a cannabis tem 3 papéis aí no cuidado dos pacientes. Primeiro, claro, auxiliar na melhora sintomática dessas condições de saúde que a gente conversou. A segunda é auxiliar na fisiopatologia, como um excelente anti-inflamatório ou, vamos dizer aqui, anti-inflamatório, mas imunomodulador, Ele não vai bloquear a inflamação, mas ele vai ajudar o sistema imunológico a funcionar melhor, então a gente chama isso de efeito imunomodulador. E efeito antioxidante, regulação dos neurotransmissores, a cannabis, pessoal, o sistema endocannabinoide, é o único sistema de comunicação retrógrada ali dos neurônios. Então, ele informa, na verdade, o neurônio anterior o que ele deve fazer. Então, se está tendo aumento da excitabilidade, ele vai liberar ali os endocannabinoides para diminuir essa transmissão. Se está reduzido, ele vai enviar lá a informação para o neurônio pré-sináptico para aumentar a transmissão daquele neurotransmissor. Então, ele ajuda na regulação e não só nessa parte dos neurônios, na parte também das citocinas inflamatórias, na parte muitas vezes até dos hormônios. Então, é muito interessante esse papel regulador do sistema endocannabinoide que a cannabis vai auxiliar nessa parte. E é por isso que na grande maioria das vezes a gente vai conseguir reduzir medicamentos, que é o terceiro benefício então que eu falei aqui. Primeiro, controle dos sintomas. Segundo, atuação na fisiopatologia das doenças. E terceiro, permitir que a gente reduza medicamentos potencialmente prejudiciais, como esses que eu acabei de citar, sem falar aí em ansiolíticos, antidepressivos, que a gente também muitas vezes consegue desmamar dos pacientes ali em tratamento. Então, essa é a característica do tratamento com a cannabis, essas são as características, é por isso que eu estou aqui fascinado por esse tratamento. Eu realmente incorporei isso aqui na minha prática clínica e desde então não parei. E é claro, pessoal, que esse não é um tratamento que é isolado. Eu não vou simplesmente colocar agora, não, toma essa planta aqui milagrosa e você não precisa fazer mais nada, pode ficar deitado de perna para o ar e seguir a sua vida que você vai ficar 100%. Mentira!
Claro que eu não vou fazer dessa forma. Claro que eu não vou simplesmente dar a cannabis para ele, mandar ele suspender todos os remédios e seguir a vida em paz. Claro que não. Isso é um processo extremamente delicado e muitas vezes demorado, que a gente precisa fazer vários ajustes, tá educando esse paciente com relação ao risco ali das medicações, começar outros fitoterápicos, outros nutracêuticos. Preciso equilibrar esse paciente, ali o organismo dele, trazer vitamina D, trazer magnésio, trazer vitamina B12, trazer bacopa, trazer hipério com perfurato, juba de leão, trazer diversos fitoterápicos, 5-HTP, teanina, né, fosfatidilcolina, uperzine, que eu consegui trazer aqui de fitoterápicos ou nutracêuticos que vão auxiliar na saúde desse paciente. Claro que isso vai ser somado ao tratamento e assim a gente vai utilizar o mínimo de medicamentos controlados com efeitos colaterais e utilizar o máximo de suplementação para esse paciente. Isso sem falar, claro, no pilar da saúde, que eu não vou nem entrar em detalhes aqui, não é o objetivo desse vídeo, mas esse paciente obviamente precisa entrar num processo ali de ajuste de dieta, precisa estar praticando atividade física ou pelo menos algum tipo de movimentação ali para o organismo, precisa estar tendo cuidados outros com a saúde mental, com pensamentos, né, com ali fazendo processos, vamos dizer, de acupuntura, né, psicoterapia, mindfulness, o que for para auxiliar no cuidado de saúde mental. Então isso, pessoal, é o que a gente chama de medicina integrativa. Antigamente, né, se chamava isso de medicina alternativa, né, que é alternativa à medicina convencional, né, mas hoje a gente chama isso de medicina integrativa, que vai trazer o que é positivo, o que é mais positivo de todas as estratégias que a gente conhece hoje e tirar aquilo que é negativo. E que a gente sabe que o uso dos medicamentos controlados, na grande maioria das vezes, é o que é negativo. E que a gente tem diversas outras estratégias para cuidar da saúde, que não o uso combinado ali de medicações tarja preta, medicações controladas, repletas de efeitos colaterais. Então, a cannabis ela não vem sozinha nessa história, ela vem como parte dessa ciência, dessa medicina que, né, praticamente está dominando a medicina atual, que é a medicina integrativa. Tem gente que até, né, não gosta desse nome, fala que, né, é nome para charlatão, para dizer que, né, é integrativo. Mas, pessoal, vamos tirar aqui o preconceito e entender que medicina integrativa significa eu utilizar o máximo de ferramentas positivas para auxiliar aquele paciente e que não trazem prejuízo para ele. E utilizar o mínimo de ferramentas que sim, também podem ajudar, mas que vão estar trazendo efeitos prejudiciais gravíssimos. Então, a gente não quer fazer dessa forma. A gente quer utilizar o máximo de ferramentas que vão ajudar com o mínimo de efeitos colaterais. E a cannabis vem sendo um carro-chefe nessa estratégia da medicina integrativa, de auxiliar muito e prejudicar praticamente nada ou não prejudicar em nada ali o organismo. Assim como, claro, diversos outros fitoterápicos, como alguns eu citei aqui, diversos nutracêuticos e sem falar nos pilares ali do cuidado da saúde, dieta, atividade física, cuidado com a saúde mental, cuidado com a saúde social, cuidado com a saúde espiritual. Então, tudo isso faz parte desse tratamento e é assim que a gente faz esse tratamento por aqui, tá legal? Então, essa aula foi, esse bate-papo, esse vídeo aqui, foi então para fazer um resumão, né, do que é esse universo da medicina canabinoide, para você que está buscando então entender um pouco mais sobre isso, que quer ter mais informações. Bom, eu vou deixar aqui meus contatos, vou deixar aqui alguns artigos também para que vocês possam ter acesso. Quem tiver ainda alguma dúvida, alguma necessidade, deixa aqui nos comentários ou manda aqui diretamente para mim, tá legal? Eu fico por aqui então. Espero que essa aula ajude vocês aí a entender um pouco melhor e quem tiver interesse de trabalhar também com a medicina canabinoide, que possa ser um pontapé inicial. E vou estar aqui à disposição para auxiliar quem tiver ainda mais interesse de saber mais sobre isso. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima.